Quando a gente inicia o preparo destas mensagens, a gente se depara com uma série de enfoques que podem ser dados numa palavra tão forte como essa registrada em Marcos. Curiosamente, o Evangelho de Marcos, ele é rico na descrição de como a pessoa de Jesus produzia impacto na vida dos outros. Ao longo do Evangelho de Marcos, podemos ver as pessoas espantadas, admiradas, maravilhadas, ao contemplarem em Jesus algo novo, diferente, poderoso. Lembrem os discípulos no barco que se perguntavam: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Os fariseus e o povo se admiravam de ver a autoridade de Jesus sobre pecados e doenças de todos os tipos. Eles diziam: jamais vimos coisa assim. E o centurião, ao pé da cruz, ele não tem outra coisa a pensar senão exclamar: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Aqui nesse texto de Marcos, os demônios sabem e percebem o impacto da pessoa de Jesus. As pessoas percebem que estão diante de alguém incomum, cuja vida e obras apontam para algo além dele, que faz desta pessoa muito especial. Bem provavelmente, Marcos esteja falando para os seus leitores que é necessário aos que seguem Jesus se lembrar de quem é o Jesus que representam e a seriedade que devem revelar ao apresentarem este Jesus ao mundo, por meio da sua vida, por meio dos seus atos. No texto de hoje, onde Jesus cura um endemoniado, e todos percebem que a sua autoridade de vida aponta para um ponto elevado sobre a existência humana, todos precisamos refletir sobre o modo como estamos representando e dando continuidade hoje ao ministério deste Jesus. Talvez pudéssemos falar sobre o ato em si, do endemoniado, do conflito que houve, mas nós queremos falar hoje sobre viver com autoridade. É esse o tema que nós queremos extrair da leitura e a partir de agora, deste momento, desenvolvê-lo. É importante a gente ver nessa questão da autoridade qual é o modo de Jesus. O modo como Jesus ensinava era diferente do modo como os mestres da lei ensinavam. Primeiro, porque a sua autoridade, a autoridade de Jesus, vinha do seu relacionamento com o Pai. Esta autoridade não provinha só da sua divindade, de que abriu mão, mas dos tempos de oração que passava com o Pai, com Deus. Eu, por curiosidade, peguei a chave bíblica e fiz uma pesquisa rápida no Novo Testamento e observei que é descrito o Jesus estar orando 20 vezes no Novo Testamento. Sua autoridade vinha da fonte a partir da qual ele ensinava. O evangelista Marcos nos diz que ele estava ensinando na sinagoga. É bom contextualizarmos aqui o ensinar na sinagoga, O culto numa sinagoga naquele tempo, ele consistia de orações, geralmente tiradas do Antigo Testamento, leitura em voz alta do Antigo Testamento, e uma exposição, um sermão do texto que tinha anteriormente sido lido. Mas Jesus
era a própria palavra encarnada. Mas mesmo assim, ele lia a palavra escrita. Sua autoridade vinha do seu amor pelas pessoas. Amor que lhe fazia confrontar o mal. Quando viu, na verdade ouviu, o sofrimento daquele possesso, Jesus se pôs em ação. Ele não o fez em busca de marketing, de publicidade, porque nesse momento ele não queria. Seu amor o levou a perdoar seus inimigos e a morrer por eles. Ele não amava apenas os amigos. Aliás, ele mesmo nos ensinou que o amor apenas pelos amigos é amor de fariseu, é amor sem autoridade. Está escrito lá em Mateus 5:20. Seus milagres foram realizados por causa do seu amor. Todos os milagres de Jesus foram celebrados depois que ele sentiu compaixão pelos que sofrem. Não como uma estratégia midiática de alcance. Quando curou um cego, diz o evangelista Mateus, ele o fez movido por compaixão. Ele multiplicou peixes e pães para alimentar uma multidão, porque teve compaixão dos famintos. Quando trouxe de volta à vida o filho de uma viúva, ele o fez porque ficou movido de compaixão. Os ensinos de Jesus, eles foram proferidos por causa deste seu amor. Todo o seu ministério foi construído sobre um tripé: ensino, cura e a pregação. Ele ensinava a todos, mesmo aqueles que talvez não pudessem lhe dar retorno. Ele não ensinava os seus discípulos apenas porque queria que eles continuassem a proclamação das boas notícias do reino, mas porque queria que eles aprendessem a viver. Seu amor, o amor de Jesus, ele não era um amor instrumental, mecânico. Sua autoridade, a autoridade de Jesus, vinha da coerência entre a sua fala e a sua vida. Jesus nunca se contradisse. Podemos conferir sua fala com a sua vida e não encontraremos contradição. E mais uma vez, nesse sentido também, ele é a palavra que se encarna. Em decorrência disso, Jesus tinha autoridade para dizer às pessoas como viverem. E esta não era uma autoridade autoimposta, mas reconhecida pelos que conviviam com ele. Porque tinha autoridade, foi reconhecido como santo de Deus até pelo representante do poder do mal. Santo de Deus é aquele que reflete, espelha a luz de Deus. Por causa desta sua santidade, as notícias se espalhavam a seu respeito. Ele não fazia marketing de si mesmo. Aliás, Jesus detestava. No entanto, o que ele fazia mudava as pessoas. E as pessoas, a partir de então, não conseguiam se calar. Caro irmão, e qual é o nosso modo? Esse era o modo de Jesus. E o nosso? Temos ensinado nossos familiares, nossos amigos a como viver? Têm eles recebido os nossos ensinos ou os têm considerado como mentirosos por falta de conexão com a vida vivida? Como temos sido reconhecidos? Nossos serviços, olhando o lado profissional,
que desenvolvemos, eles são buscados pelos compromissos que firmamos e cumprimos? Que notícias se tem espalhado a nosso respeito? Se queremos ter autoridade, como Jesus tinha, precisamos reservar tempo para a oração. E nós o fazemos quando reconhecemos que a oração é importante. Para Jesus era. E quando nos organizamos e dedicamos tempo para ela. Jesus o fez. Quanto mais era apertado pelas pessoas, mais achava tempo para se afastar delas para orar e então abençoá-las. Nós precisamos superar esse nosso déficit pessoal de oração. Se queremos ter autoridade, precisamos derivar nossos ensinos da palavra de Deus, não das palavras deste mundo, nem de nossas próprias palavras. O conhecimento intelectual, acompanhado de estudo e inteligência, é indispensável, mas não deve complementar o conhecimento contido na palavra de Deus e não deve substituí-lo. O conhecimento intelectual tem o poder extraordinário de mudar as coisas, não as pessoas. O conhecimento espiritual, a partir da Bíblia, este sim muda as pessoas que mudam as coisas. Precisamos também, eu, você, nós, superar o nosso déficit pessoal de compromisso com a palavra de Deus. Se queremos ter autoridade, precisamos amar de verdade as pessoas. Precisamos nos incomodar com o sofrimento do outro e não apenas com o nosso próprio sofrimento. Precisamos amar aos que conhecemos e também aos que não conhecemos. Precisamos amar os que gostam de nós e os que talvez não gostem de nós. Precisamos nos envolver em ações transformadoras por amor, não para demonstrar amor, não para faturar em cima do amor, mas nos envolver por amor. Precisamos também superar esse nosso déficit pessoal de compaixão. Se queremos ter autoridade e viver com autoridade, precisamos ser coerentes com aquilo que pregamos e ensinamos. Nesse sentido, nossa palavra precisa se espelhar em nossas vidas. Precisamos superar o nosso déficit pessoal de coerência. Caros irmãos, precisamos fortemente nos lembrar de que não temos o direito de representar Cristo como pessoas fracas, indecisas, imprecisas em nossa palavra e conduta. Nós, cristãos, precisamos representar Cristo e apresentar sua mensagem como verdadeiros filhos de Deus, investidos que somos da mesma autoridade de Cristo, com que Ele nos chamou a pregar e fazer conhecido Ele entre os homens, em fazer conhecido entre os homens o reino dos céus. De fato, no texto de hoje, apesar de curto, somos levados a pensar sobre como nossa vida precisa apontar e revelar a autoridade com que realizamos a nossa missão. Precisamos repensar quem somos e como estamos vivendo para Cristo e representando o seu reino entre os homens. Amigos, este é um ponto muito sério que precisamos pensar.
A autoridade de Cristo é vista no mundo por meio da igreja, na medida em que ela está disposta a viver uma realidade reorganizada pela palavra de Deus. Muitas vezes nos deixamos moldar pela desordem do pecado em nosso mundo e nos permitimos viver de qualquer forma. A autoridade que Cristo nos deu para ensinar as pessoas a serem discípulos tem a ver com uma capacidade de ensiná-las a guardar o modelo, o modo ensinado por Cristo e levá-los a viver de acordo com este modelo. Sabemos que estamos vivendo segundo a palavra quando o nosso mundo está sendo reorganizado. Lembre-se de que você é a janela do reino. É por meio de você que Deus se revela a este mundo. E isso não é só uma questão de pregação, mas de pregação que muda a vida. No final do texto, a gente leu Marcos 1:28. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Nossos vizinhos, as pessoas que vivem onde vivemos, eles são as pessoas que precisamos alcançar com o nosso testemunho. Elas é que são o alvo, e Cristo nos deu autoridade para viver diante destas pessoas. E esta autoridade, amigos, cresce na medida em que somos capazes de viver de forma plena a mensagem que pregamos. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Palavras de Jesus. Somente Jesus tem o poder de combater o poder do pecado. Perto de Jesus, nenhum mal tem poder. Somente Jesus tem o poder de afastar-nos do mal e aproximar-nos de Deus. E Jesus veio exatamente para restabelecer a nossa comunhão com Deus. Quando ouvimos os ensinamentos de Jesus, então reaprendemos o verdadeiro sentido da vida e somos libertos daquilo que nos domina. Que a palavra de Jesus, que tem o poder de transformar as nossas vidas, liberta-nos dos poderes que ameaçam a nossa liberdade, hoje e sempre. Como de praxe, separei uma história muito interessante, chamada O Aluno e o Sábio. Numa pequena cidade da Grécia, vivia um sábio famoso que sabia as respostas de todas as perguntas que lhe eram feitas. Um dia, um jovem estudante, conversando com seus amigos, disse que pretendia desafiar o sábio e iria enganá-lo. Disse que faria o seguinte: apanharei um passarinho e o levarei escondido em minha mão até o sábio. Então, eu vou perguntar a ele se o passarinho está vivo ou morto. Lembra que está escondido na palma da mão. Se ele, o sábio, disser que está vivo, esmago o passarinho e o mato, deixando-o cair no chão. Se o sábio disser que está morto, abro a mão e o deixo voar na frente de todas as pessoas. Assim fez, o jovem aproximou-se do sábio com o pássaro na sua mão e perguntou: sábio, o passarinho em minha mão está vivo ou morto? O sábio olhou para o rapaz e disse: meu jovem, a resposta está em suas mãos. A excelência, amigos, sempre esteve e sempre estará em suas mãos. Basta você agir, viver com autoridade
que Deus permita que isso fortaleça e haja diretamente essa mensagem nos nossos corações, hoje e sempre. Amém.